Meu pastor, eu queria que o senhor contasse para nós como é que tudo começou, até chegar aquele testemunho, né, que o senhor vivenciou um drama. Vamos lá, começa a contar para a gente. Bispo André, eu tenho algo no meu coração, porque até então, quando Deus chama um homem para servir a Ele na sua caminhada, não é fácil. Alguém falar que servir a Jesus é fácil, não é fácil, porque tem muitas renúncias, né? E então o Senhor ele me preparou para o ministério. Só que eu não sabia que seria tão árduo, tão difícil nessa minha trajetória. Eu não estou falando, falo ministério, no caso, espiritualmente, servindo ao Senhor, porque não é fácil. E eu tive alguns momentos de provação para ser aprovado. Né? Primeiro ele é provado para depois ser aprovado. E eu passei por alguns momentos que, de repente, você que está nos ouvindo em casa não deve saber, mas eu, na minha caminhada, com meus 22 anos de idade, eu sofri um acidente. Acho que o pessoal que está nos assistindo aí sabe. Eu sofri um acidente que, até então, eu não imaginava que eu iria passar por aquilo. Foi quando, no ano de 1987, né, no mês de novembro, dia 2, aniversário da minha mãe, a gente ia participar de uma festa, e a festa terminou numa tragédia, porque até então, nessa festa, a família queria fazer o churrasco, e eu estava no quarto orando, porque eu sempre gostei de oração. Interessante que, por ser aniversário da minha mãe, e jamais você não queria... No aniversário da sua mãe, você sempre quer ir, né? Mas eu não senti vontade de ir no aniversário da minha mãe, naquela noite. Parecia que ela já estava me avisando que eu ia passar naquele momento. Só que eu estava ali orando, saí do quarto para falar com os familiares, estava chegando. De repente, o meu cunhado, eu lembro meu cunhado, ele estava tentando acender o fogo, né? E naquele momento ele estava assoprando, só que ele não sabia que o que estava na mão dele não era álcool. O que estava na mão dele era gasolina com óleo diesel. Porque meu pai é mecânico, ele sempre tinha aquele líquido em casa para limpar as ferramentas, né? A mão, né? Para limpar as mãos, e meu cunhado pegou o líquido errado. E houve uma explosão dentro da churrasqueira. A ponto que, quando ele se assustou, ele jogou a garrafa para o alto. Foi na hora que eu estava passando no corredor, ele joga a garrafa para o alto, a garrafa estoura, o líquido cai sobre a minha cabeça, e o fogo que estava na churrasqueira vem para o meu corpo, e eu pego fogo literalmente dentro de casa. Eu fiquei mais ou menos alguns segundos, 40, 50 segundos pegando fogo. Para quem está com líquido no corpo e pegando fogo nesse momento de 40 segundos, é muita coisa. Muita coisa. E eu lembro que naquele momento eu não vi mais nada, porque o que eu vi, o que eu senti, foi uma mão segurando assim meu rosto, a minha face, porque até então eu não conseguia ver mais nada. Eu lembro que quando eu comecei a ver já a morte me tomando, porque eu senti a morte me tomando, aí eu ouvi uma voz dizendo, sai da frente, e aquela voz era da minha mãe. E ela sai correndo no meio do corredor, porque as pessoas estavam tentando apagar o fogo, porque até então o líquido, além de cair na minha cabeça, caiu também na parede, então a parede estava pegando fogo. E ela falou, sai da frente, e ela saiu correndo por dentro daquele corredor, jogou uma toalha no meu corpo e me trouxe para outro cômodo da casa. Mas quando ela me traz, eu já estava também desfalecido. Eu só lembro que quando ela tirou a toalha, e quando ela me viu, assim, fora da toalha, ela ficou desesperada. O senhor porque já era casado? O senhor era casado naquela época? Eu estava casado com um mês e alguns dias de casado. Um mês e 5 dias de casado. Eu estava casado, estava novo, né, ainda no casamento, estava em lua de mel. Eu só lembro que quando ela fez isso, ela tirou a toalha, a minha primeira camada, a minha segunda camada, a terceira camada do meu corpo estava estendida na toalha. Meu Deus. E ali eu passo por um processo que jamais eu queria que alguém passasse. Eu fui para um hospital chamado Andaraí. E ali eu fiquei no setor de CTQ, é um CTI só de queimados. Ali eu fiquei por alguns dias, mais ou menos, eu fiquei 6 dias no hospital Andaraí, quando eles me desenganaram.
porque eu estava totalmente muito mal. E o médico falou para minha irmã que era para mim morrer em casa. Leva ele para casa. Mas eu falo sempre que quando Deus tem um propósito na vida de um homem, ele pode passar por que for. Deus faz um milagre na vida dele. Eu posso falar que eu sou o milagre de Deus, porque até então os médicos me desenganaram naquela noite. Falou que não tinha mais jeito. Foi quando eu fui para casa. Fui para casa, desculpe pela expressão que eu vou usar aqui nesse momento. Eu fui para casa podre, fedendo, não podia sorrir, porque quando sorria a carne caía na cama, minha parte superior dos meus lábios caíram, a minha orelha ficou totalmente deformada, a minha mão esquerda estava toda queimada, não podia atingir os tendões, né? E eu fiquei debilitado naquela cama ali por mais ou menos um dia só, porque até então eu não podia ficar mais lá dentro de casa, porque eu ia morrer. Eu me lembro que quando chegou uma irmã, serva do Senhor, e ela bateu na minha casa, era às 23 horas, e perguntou se ali morava um rapaz que tinha sido queimado. E alguém falou, mora aqui mesmo. E ela falou, eu vim aqui porque Deus me mostrou esse rapaz. Eu estava orando em casa e Deus me mostrou, eu quero olhar esse rapaz. Minha família deixou ela entrar, e ela entra, ela cumprimenta todo mundo, fala boa noite para todo mundo e pergunta, onde que está o rapaz? Aí ele foi no meu quarto me ver, e quando ela vai me ver, ela falou, eu posso ver como é que está suas queimaduras? E quando ela levanta a gás, porque eu estava totalmente todo enrolado de gás, porque lá no Hospital Andaraí, eu estava tomando banho com iodo. Sabe que é iodo? Jogava iodo na minha cabeça. Cortava as carnes podres com a tesoura, sem anestesia. E aqueles banhos, para mim, era muito, muito doloroso. Doía muito. Porque eu dormia de um dia, quando eu acordava no outro, estava tudo agarrado no meu corpo, na minha carne. E para tirar aquilo era um sufoco danado. Eu tinha que cortar tudo de novo. Às vezes pegava na minha carne e cortava. E ela, quando chegou em casa, ela me viu assim, ela falou, você não pode ficar mais aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa por você, mas eu não sabia que ela era uma enfermeira nos melhores hospitais do Rio de Janeiro, que era o São Lucas, em Copacabana. E ela falou para mim, eu vou te tirar daqui. E minha mãe falou, para onde você vai levar ele? Eu sou enfermeira do hospital, eu quero ajudar ele. E ela falou para minha mãe, se ele ficar aqui mais um dia, ele morre. Minha mãe perguntou, por quê? Porque ele está com um princípio de gangrena. Os meus braços estavam ficando todo roxo, meu corpo, tudo escurecendo. E ela falou, se ele ficar mais um pouco aqui, ele morre. E eu fui para o hospital lá em São Lucas, em Copacabana. Ela me levou. Chegando lá, eu vou correr um pouco o meu testemunho, porque eu sei que tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. O pessoal deve estar nos assistindo agora, e deve ficar falando, fala mais, pastor, mas eu vou falar muito só. Deixa eu só rapidinho fazer um parênteses aqui. Normalmente, quando, pelo menos assim, pelo que eu ouço, alguém chega com queimadura no hospital, eles precisam tomar um banho para que aquelas peles soltem. Isso. O senhor passou por esse processo? Passei. Logo no começo, que quando eu cheguei no hospital, uma médica olhou para mim e falou assim, senta na cadeira. Eu estava na cadeira, fica na cadeira, não levanta não. Aí mandou um rapaz, igual o Marcelinho assim, pequenininho igual o Marcelinho. Aí ele foi me levando para um corredor. Muito comprido. E ele me jogou lá no final do corredor. Eu não sabia que aquele rapaz o que ele ia fazer comigo. A doutora falou, agora pega a mangueira. Era uma mangueira grossa, de lavar carro, como se fosse aquela máquina de lava-jato. E ela falou, pode ligar. E quando ele ligou, ele jogou aquela mangueira no meu corpo. Eu estava nu, lá sentado na cadeira. Agora você imagina, eu todo queimado, uma pessoa pega uma mangueira de água e joga em cima do teu corpo. Eu só lembro que quando ele jogou no meu corpo, a minha carne que estava no meu corpo, a força da água, ela batia na parede. Jesus. Ia saindo aquelas carnes na parede. O negócio foi muito sério. Muito sério. E ali eu fiquei. Depois daquele banho que eu tomei, eu fui para um outro setor pior ainda, que me colocaram dentro de um caldeirão. Foi onde eu tomei o banho de iodo. 5 enfermeiras vieram e falaram para mim, feche os olhos.
E quando eu fechei os olhos, dentro daquele caldeirão que eu fiquei, eles jogaram um saco de 5 litros de iodo na minha cabeça. E ali as enfermeiras começaram a cortar com a tesoura a carne esponjosa no meu corpo. Meu Jesus. Sem anestesia. Sem anestesia. A única coisa que eu fazia naquele exato momento, bispo André e o irmão Paulo César, era dar glória a Jesus. Eu gritava, eu rosnava de tanta dor insuportável. E eu dizia, glória a Deus, uma palavra bem alto, glória a Deus, glória a Deus. A dor insuportável. Eu lembro que quando eu terminei dali, ela me deu um copo, uma caneca assim, igual essa aqui, ó, cheio até a boca de Novalgina. Tinha mais Novalgina de que água. E ela falou, bebe isso tudo aqui agora. Eu bebi aquela água para dentro para aliviar a minha dor. Então foi durante 5 dias nesse processo, sabe, de banho, lá no Andaraí. E foi quando eles depois me desenganaram, dizendo que não tinha mais jeito. Eles te mandam o senhor para casa. Manda para casa. Para morrer. Para morrer. Não tinha mais jeito. Porque o estado já era... Já estava deplorável mesmo. Não tinha mais jeito. Aí o senhor volta para casa e a família ela tem a sua rotina normal ali. E como é que funcionava isso? O senhor num quarto, com cheiro assim... Do jeito que o senhor está contando assim... É porque é triste, sabe por quê, bispo André? Porque até então você já sentiu o cheiro de carne queimada, estragada? Era o meu corpo. Então, quando as pessoas iam me visitar, elas vinham assim, com o nariz, com a mão no nariz, Meu porque Deus. o cheiro era insuportável. Minha mãe trocava o lençol toda hora, porque o cheiro ficava entranhado naquele lençol. Então, isso era muito sério, sabe? E então, quando as pessoas me visitaram, a mão no nariz e as lágrimas desciam, porque veio o meu sofrimento naquele momento. Imagina. Então, houve uma situação que minha mãe ficou desesperada, meus irmãos ficaram desesperados, porque... A família ficava desesperada, mas o senhor em si, o senhor acreditava eu em si, eu esperava só um milagre acontecer. É isso que eu esperava só. 2 coisas, ou a morte ou o milagre. Mas como Deus tem um propósito na vida de um ser humano, eu tenho uma tese comigo, bispo André, irmão Paulo. Essa tese é minha. Não estou falando que é para você, ela é para mim. Eu tenho uma tese, tá? Que é minha. Porque eu tenho vivido isso na minha vida. Porque não foi só a queimadura que eu sofri. Eu sofri muitos problemas da minha saúde. Depois eu posso contar. Porque até então, Deus estava me preparando para um ministério que eu nem imaginava. Que hoje, pela misericórdia de Deus, Deus me deu um ministério de cura. Onde as pessoas são curadas, onde as pessoas... mulher estéril não pode ser mãe de filho e torna-se mãe de filho, sabe? Já vi pessoas enxergar, cego enxergar, paralítica andar. Então, a gente vai chegar aí, mas Isso. eu queria só a gente fazer uma definição aqui desse processo da queimadura, desse testemunho. Assim, o senhor ouviu coisas que marcou a vida do senhor, tipo... Não tem mais jeito. E eu vi. Logo assim, quando eu entrei no hospital, mas assim, no momento que eu entrei no hospital, uma enfermeira falou para mim. Uma enfermeira falou, olha, rapaz, tu tá horrível. Tu vai ficar todo defeituoso se você sair daí. Mas interessante, no finalzinho do meu da minha entrevista aqui, é que Deus sempre surpreende o ser humano. E o senhor era novo convertido? Eu estava sendo separado para ser diácono da igreja. Caramba. Estava sendo separado para ser diácono da igreja. Eu já estava com 3 anos de igreja. Novo. Né? Meu pastor, saudoso pastor Cassiano, me preparando para o ministério diaconal. Tu conheceu ele, né? Sim, uma benção. Pastor Cassiano era uma benção. Então, ele está me preparando. Então, quando ele me visitou no hospital, porque ele foi lá me visitar, e ele falou algo para a igreja, sabe, que até hoje marcou a minha vida. Ele falou assim, olha, boa, né? Se Deus tem um milagre no pastor Genivaldo, na vida do diácono Genivaldo, futuro diácono Genivaldo, Deus vai usar muito este moço. Porque pelo fato que eu vi ele, a gente vai perder o nosso diácono. Meu Deus. Aí, pastor, o senhor estava falando que aí chegou essa enfermeira lá, né, na casa do senhor e levou o senhor para o hospital lá, né, em Copacabana. É isso? Foi, levou para Copacabana.
Aí ali o senhor já começou um tratamento diferenciado lá. Foi ali que começou o processo do meu milagre. Foi ali. Por quê? Porque quando eu estava no Hospital Andaraí, eu fui tratado de uma forma diferente. Né? Porque até então, acho que os médicos e enfermeiros tinham que tratar daquela forma. Porque eles conhecem o trabalho deles lá, o trabalho era esse. Só que eu não sabia que eu ia sofrer tanto. Mas quando eu chego em São Lucas e Copacabana, o tratamento foi totalmente diferente. Quando eu cheguei, eu cheguei no quarto, a enfermeira que chegou era crente. E me deu uma saudação com a paz do Senhor. E ela falou, o tempo todo que você estiver aqui, a gente vai estar te ajudando. Sai uma enfermeira, entra uma médica, doutora Miriam, nunca mais esqueci desse nome. E ela entra dizendo, Deus te abençoe, meu filho. Aí eu falei, acho que eu já estou no céu. Mas só que não, era um tratamento diferente. E chegando ali, foi o processo do meu milagre. Eu vou correr um pouco para falar o seguinte, que naquele exato momento, eu estava naquele lugar e eu comecei a acreditar, não que eu não acreditar, mas que a minha fé, ela dobrou. E eu sabia que Deus ia fazer algo na minha vida, mas não sabia qual era o tempo. Mas eu sabia que algo ia acontecer. Porque o Espírito Santo testifica no nosso coração quando ele quer fazer algo nas nossas vidas. E eu, cortando assunto, quando eu falei aqui agora, que quando Deus tem um chamado na vida de um homem, sabe? Se a promessa enquanto a promessa não se cumpre, ele não morre. E eu vou te provar isso, porque não foi só o processo da queimadura. Eu passei por vários processos e eu vivo até hoje. Então eu creio que Deus ainda tem algo para cumprir na minha vida. Então você que está nos assistindo aí, que deve estar passando, poxa, pastor, será que eu nunca vou sair dessa situação? Vai, isso aí é um processo, você vai passar por ele. Mas no final, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então tem que aguardar com paciência no Senhor. Amém. Como diz o Salmo 40. Né? Então eu guardei, para que hoje eu estou aqui contando esse testemunho e vendo os milagres, sabe, que Deus tem feito no meu ministério. Algo lindo que Deus está fazendo. Então Deus me preparou esse caminho todo para que agora Deus está fazendo coisas interessantes na minha vida. Quanto tempo durou esse processo aí? O Bispo André, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre gostei de oração, tu sabe disso, sim, né? Sim. A minha casa era uma casa movida pela oração. Meus irmãos eram envolvidos em oração. Eu tive um amigo, tenho um amigo meu, o nome dele é Diácono Ailton. Não sei se você conhece ele. Diácono Ailton. E o Diácono Ailton, ele me ensinou a orar. E nós tirávamos muito tempo dentro de um quarto orando, coisa que as pessoas não fazem mais hoje. Eu lembro que eu levei mais ou menos, Deus me preparou mais ou menos quase uns 20 anos para me chegar onde eu estou chegando agora. Por tanto tempo, o processo de Deus é isso. Não, mas o processo da enfermidade, porque assim, só para que a gente possa fechar essa questão do testemunho, para a gente caminhar naquilo que Deus tem feito. O senhor ficou, assim, a queimadura foi queimadura que tomou o corpo do senhor todo. Isso. Né? O senhor falou dos lábios, falou da orelha, E como é que foi esse processo de reconstrução? Eu vou falar rápido. O processo foi o seguinte, eu estava no quarto, minha irmã estava orando, como eu falei do processo de 20 anos, foi a preparação que Deus está fazendo na minha vida até hoje. Sim. Eu não fiquei internado 20 anos. Não, então, o processo da enfermidade para a gente exatamente, fechar. Da queimadura após o processo, eu fiquei mais ou menos 13 a 14 dias, porque eu fiquei 6 dias no Andaraí, e no hospital, lá em São Lucas, em Copacabana, eu fiquei mais ou menos mais 6 dias, ou 7 dias. 7 dias. Foi o processo. Quando eu cheguei no hospital Andaraí, eu comecei a ver um mover de Deus na minha vida, como eu falei aqui agora, pela situação que eu estava vivendo, a enfermeira, a doutora. E eu como falei, que a minha casa era movida de oração. Nós tínhamos dentro da minha casa era grande. Nós tínhamos um quarto separado, o irmão Paulo César, só para oração. A gente entrava naquele quarto e ficava horas e mais horas,
orando, buscando ao Senhor. E naquele momento a minha irmã estava orando, buscando ao Senhor em oração, e quando ela estava orando, ela via teve uma visão. Me via lá no hospital São Lucas, todo podre, queimado, e ela começava a chorar, porque até então ela foi a primeira a se converter no meio da família. E ela sempre falava para mim assim: tu vai ser pastor, tu vai ser pastor. E eu brigava com ela, porque eu não era crente. Eu não quero ser pastor nada, tá doido? Quero curtir a vida. E realmente Deus teve misericórdia de mim, que hoje eu sou um pastor, servo do Senhor. E ela via essa visão. Enquanto ela estava tendo a visão lá no hospital, na casa dela, eu estava no hospital, na minha casa, no caso, eu estava deitado na cama, e naquele momento eu senti a vontade de ler a Bíblia. E a visão que ela estava tendo era o seguinte: o Senhor falava para ela: está vendo como está o teu irmão? E ela me via na cama. Só que ele falou para a minha irmã: ele não está sozinho. E aí o Senhor mostrou a ela numa visão que tinha um anjo à minha direita e um anjo à minha esquerda. E aquele anjo só saiu com a ordem do Senhor. Aí o Senhor falou para ela: olha o que eu vou fazer com ele, que eu tenho um propósito na vida dele. O Senhor dava ordem ao anjo. O anjo vinha sair da minha cabeceira, vinha até os meus pés, estendeu o lençol, jogou no meu corpo. E quando ele jogou aquele lençol no meu corpo, a minha irmã começou a olhar para aquela cena. E quando ela começou a olhar para aquela cena, aí o Senhor falou para ela: olha como ele vai ficar. E quando o Senhor me dá ordem àquele anjo e puxa o lençol, eu estava perfeito como estou aqui hoje. Glória a Deus. Só que o processo ainda não tinha terminado. Porque quando eu peguei a Bíblia, para ler a Bíblia naquele exato momento, enquanto a minha irmã estava tendo a visão, eu falo: eu quero ler a Bíblia. E quando eu vou ler a Bíblia, cai aonde? No livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 7, que diz assim: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e vivereis, e sabereis que eu sou o seu Senhor. Olha como é forte. Olha como Deus faz. Eu estava deitado na cama, lendo a visão, me mantendo a visão, e Deus me confirmando que ia fazer na minha vida. E esse passou. Eu fui fazer. Aí a doutora Mira me examinou, falou que eu tinha que entrar numa sala de cirurgia para fazer enxerto no meu corpo. Vou para o centro cirúrgico, volto para o centro cirúrgico, e ela fala para mim: eu não pude mexer em você. Eu perguntei por quê, fazendo gesto, porque eu não podia falar. Ela falou: porque o teu organismo está muito fraco, o seu organismo, se eu for fazer enxerto, você vai cair tudo. Mas daqui a 7 dias eu volto para fazer o enxerto em você. E passou esses 7 dias. E eu vi que nesses 7 dias meu corpo começou a se esticar. A minha pele começou a se esticar. Os meus tendões começaram a se esticar. E eu pensei que eu estava morrendo. E eu falava: eu estou morrendo. Mas só que a doutora Mira não estava no hospital. Porque ela falou: daqui a 7 dias eu volto. E quando eu estou no quarto, minha irmã estava comigo. E de repente, quando minha irmã está comigo, ela coloca a mão na minha cabeça, e o Senhor dá para ela uma palavra profética pelos lábios dela. Diz: filho, o que você está sentindo não é para a morte, mas é a minha mão que está sobre ti. Aleluia. E naquele momento eu senti um refrigério do Senhor. E quando ela falou aquilo, eu estava em paz com Deus. Aquelas dores no meu corpo sumiram. E quando a doutora Mira foi vir para fazer o enxerto, ela olha para mim e fala assim: Genivaldo, você crê em Deus? Ela me fez essa pergunta 3 vezes. Eu falei: creio sim. E quando eu falei creio, ela falou: deixa eu ver como é que você está. Quando ela começa a levantar, arrancar minhas ataduras das minhas mãos, ela falou para mim: não se mexe, fica aí. Eu tomei um susto. O que ela fez? Ela chamou o pessoal de plantão que estava no hospital, trouxe todo mundo para dentro do quarto e falou para os médicos: quem mexeu no meu paciente? Quem mexeu no meu paciente? Aí eu entendi, eu falei, eu também estava ali meio assim: que mexeu? Ninguém mexeu em mim. Até então, ninguém mexeu em mim. Ela falou: mexeu no meu paciente. Aí o médico: Mira, ninguém mexeu no teu paciente, não. E está já aí, desde quando você deixou aí, você passou o exame para ele fazer, ele fez o exame todo, a alimentação está legal, e está aí esperando você fazer. Aí ela começou a chorar e falou: não, isso não é verdade, alguém mexeu no meu paciente. Alguém realmente mexeu. Certamente. E aí ela pôde reconhecer, porque quando ela falou
falou para os médicos, porque aonde eu ia fazer enxerto, aonde eu ia colocar a carne, ela até tinha marcado a minha coxa, para tirar a carne da minha coxa. Sim. E ela falou, aonde eu ia colocar a carne, apareceu carne. E quando naquela noite, todos os médicos ficaram ali chorando, e quando os médicos tiraram todas as minhas ataduras, eu estava perfeito, como você está me vendo aqui nesta noite. Glória a Deus. Sim, é o poder de Deus. Maravilha. Assim é o poder de Deus. Deus é fiel. E aquela enfermeira que falou que eu ia ficar horrível, horroroso, ela cai de joelho, levanta as mãos e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o milagre de Deus. Então assim começou o meu ministério, minha caminhada.